Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 26. Qual é o gosto do sangue? 2. Você matou 2 sanguessugas nível 10. Por favor, beba seu sangue para ganhar ESP de vampiro e pontos de habilidade. Por favor, prossiga para a festa em sua carne para ganhar 1 de ESP e pontos de habilidade. Como os genes de lobisomem não estavam ativos durante a derrota das criaturas, nenhum ESP será concedido para aumentar o nível do seu ESP de lobisomem. Você matou criaturas muito mais fortes que você. Você ganhou um novo título, desafiador, ao lutar contra criaturas com mais de 5 níveis acima de seus genes de nível mais alto. Você ganhará 10% de bônus de força e defesa. Matar as criaturas acima também lhe daria spa adicional. Sublinhado. Eu pensei que matá-los me daria alguma coisa, mas eu nunca pensei que isso me daria um título. Seja lá o que for, Ashton murmurou para si mesmo enquanto olhava para as espadas em suas mãos. Eu acho que não preciso mais me preocupar em encontrar uma arma. Sublinhado item, espadas curtas dos ventos crescentes tipo, arma dano, 150-183 HP por ataque bônus de estatísticas, força, mais 40 enquanto equipado para uso. Causa 1,5x de dano contra criaturas noturnas. Causa 2x de dano contra lobisomens. Raridade, raro. Descrição. Essas espadas curtas foram criadas a partir dos restos de uma criatura de grau B. Seus enormes dentes azuis foram usados para fazer a lâmina das espadas, enquanto sua pele foi usada para criar um punho adequado para o punho. Quanto ao punho e ao guarda-costas, ambos foram feitos usando os ossos mais fortes encontrados dentro da criatura. Um par de espadas que pertenceu à nobreza Alecan. As espadas foram desde então assumidas como perdidas, apenas para serem encontradas por você. No entanto, as espadas esqueceram seu verdadeiro propósito de matar vampiros e as criaturas da noite. Em vez disso, provou o sangue de tantos lobisomens que seu verdadeiro potencial só pode ser desbloqueado enquanto luta contra lobisomens. Feito esse, atacar inimigos usando esta arma os expõe à hemorragia, fazendo com que percam 2% de seu HP pelos próximos 5 segundos. Esta habilidade tem um período de recarga de 10 segundos, ineficaz em bestas elite. Concede ao usuário habilidade passiva, bloqueado. Mate 10 bestas de grau A para desbloquear esta habilidade. Concede ao usuário habilidade ativa, bloqueado. Mate 100 bestas de grau A para desbloquear esta habilidade, sublinhado U. Pelo menos eu posso causar dano adicional aos lobisomens e criaturas noturnas. Dizendo isso, ele limpou o sangue de Mera das espadas curtas e as colocou em seu inventário. Por mais que ele estivesse animado em usar a arma como sua arma principal, apenas um tolo faria algo assim. Mais cedo ou mais tarde, todos descobrirão que alguém matou os sugadores de sangue, o que provavelmente levaria a uma investigação. Se, nesse caso, ele andasse por aí brandindo as espadas curtas azuis, ele seria levado sob custódia e provavelmente executado antes mesmo de poder ativar seus genes. Assim, ele decidiu que era melhor por enquanto manter as espadas escondidas dentro de seu inventário e apenas usá-las enquanto caçava criaturas para aumentar seus genes de mortos-vivos vampiros. Com isso resolvido, Ashton finalmente decidiu reivindicar suas recompensas reais. Inicialmente, ele pensou que apenas a ideia de beber sangue e consumir carne crua o faria vomitar, mas agora que ele estava prestes a fazer isso, por algum motivo parecia surpreendentemente apetitoso para ele. Talvez seja por causa dos genes ativos. Ashton se tranquilizou enquanto se ajoelhava e mordia o pescoço de Mera. Assim que o sangue podre entrou em sua boca, Ashton não conseguiu parar de morder mais sua carne. Nada que ele já tivesse provado tão bom quanto o sangue que estava bebendo agora. O sangue parecia doce como mel e um pouco picante ao mesmo tempo. Como Ashton continuou extraindo o sangue de Mera, seu corpo ficou frágil e murchou como uma passa. Quando ele terminou, uma notificação apareceu na frente de seus olhos. Sublinhado: você consumiu com sucesso o sangue de um sanguessuga nível 10. Você ganhou 4 níveis devido à grande diferença entre seus níveis. Nível de vampiro atual, 4. Você subiu de nível. O limite de ESP foi redefinido. Todas as feridas foram curadas. Pontos de habilidade de vampiro atuais, 4. ESP atual, 0%. Você recebeu uma nova habilidade de vampiro. Você pode acessar sua guia de informações para saber mais sobre absorção de habilidades. Sublinhando: Ashton não prestou atenção ao texto piscando na frente dele. Ele estava muito em êxtase para fazê-lo. No entanto,
Ele finalmente saiu e percebeu que ainda tinha uma tarefa a fazer. Então, ele cavou na carne de Jacob e o mesmo ciclo se repetiu mais uma vez. Ele ganhou alguns níveis para os genes mortos-vivos, mas não ganhou outra habilidade. Depois que ele terminou, ele rapidamente limpou o sangue dele e saiu de lá. Ele não queria ficar ali, caso alguém visse alguma coisa. Uma vez que ele estava longe o suficiente, ele reativou seus genes de lobisomem enquanto desativava o resto, para que ninguém pudesse rastreá-lo de volta. Vamos voltar para a mansão antes do sol nascer. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 27. Anomalia 1. Ashton rapidamente voltou para a mansão. Felizmente, sua jornada de volta para dentro foi bastante tranquila. Todo mundo ainda estava dormindo ou escondido, e o sol ainda estava baixo. Isso ajudou Ashton a voltar para seu quarto sem nenhuma preocupação. Quanto ao seu cheiro, ele já havia cuidado disso também. A amante certamente o ensinaria sobre tudo relacionado a lobisomens e Uma das coisas mais importantes que ela lhe ensinou foi apagar sua presença. Para todos os efeitos, os lobisomens eram como lobos. Assim, eles tinham um fedor estranho ao redor deles. Havia duas maneiras de se livrar do cheiro deles: misturar-se com o ambiente ou fazer o ambiente se misturar com você. Isso necessariamente significava misturar seu cheiro ao ambiente ou marcar tudo para cheirar como você mesmo. Já que fazer o último não o teria ajudado de forma alguma, Ashton decidiu fazer de outra maneira. Ele esfregou o cheiro de tudo nele, assim mesmo o nariz mais afiado não seria capaz de rastrear as mortes até ele. Pelo menos ele esperava que sim e começou a esperar que o inferno se soltasse quando o sol nascesse. Com a luz do sol veio o caos na cidade de Maden Creek. Os cidadãos seguiram o cheiro dos mortos e encontraram os sugadores de sangue mortos no celeiro abandonado. Todos eles sabiam quem eram esses dois sugadores de sangue. Eles eram dois de seus convidados nacionais que estavam ajudando Sua Majestade o Rei a cuidar das criaturas noturnas nas terras devastadas. Eles também sabiam que os dois estavam caçando na noite passada em sua cidade. No entanto, com eles, mortos, a maioria deles estava feliz por ter passado a noite passada preocupados com o que aconteceria. A patroa, por outro lado, não pôde deixar de ficar preocupada. Os convidados nacionais foram mortos em sua cidade, e não era exatamente um segredo que ela odiava seu doador de esperma mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Se alguém quisesse, poderia facilmente transformar esse incidente em uma maneira de amante e mostrar sua rebelião contra o Império. Mesmo que ela fosse forte, ela estava longe de ser forte o suficiente para enfrentar o Império sozinha. Se o fizesse, ela já teria derrubado seu suposto pai e se tornado a monarca do reino. Todos na cidade foram cercados e perguntaram sobre o paradeiro da última noite. Mas não era como se ela tivesse uma maneira de repreendê-los. Se ao menos a vigilância continuasse, já teríamos descoberto o culpado. A amante amaldiçoou seu pai de uma maneira que nunca fez. Aquele rei bastardo espinhoso pode ter planejado tudo isso desde o início. Afinal, deu a esse bastardo a chance de se livrar de mim. Eles tinham vigilância por toda a cidade, mas sob a ordem do sanguessuga e de Sua Majestade, tudo foi desligado. Os sugadores de sangue não queriam que ninguém soubesse o que faziam ou como faziam. O que era uma tática limpa para ser honesto. Mas agora que a senhora pensou sobre isso, também poderia ter sido o plano do rei ou de um de seus conselheiros para marcá-la como uma traidora e se livrar dela. Ela não percebeu isso e agora ela pode ter que pagar pela tolice. Mal sabia ela que as estrelas ainda estavam brilhando acima dela. Os cadáveres dos sugadores de sangue foram enviados para autópsia e os resultados que voltaram foram fascinantes, para dizer o mínimo. Vampiros e mortos-vivos. A senhora perguntou a Donovan que lhe apresentou o relatório, desde quando essas espécies começaram a se dar bem o suficiente para caçar juntas. Isso é o que me confunde também. Donovan encolheu os ombros, mas o relatório afirma claramente que um deles morreu por sua vida ser sugada ou por causa da ferida aberta em seu peito e quanto ao homem, ele morreu depois que o sangue de algum morto-vivo entrou em seu corpo. Se o sanguessuga morreu pelo sangue do morto-vivo, então tem que ser sangue fresco. A senhora devolveu o relatório a Donovan, não importa se um vampiro e um morto-vivo estão trabalhando juntos. Com esta autópsia-relatório, pelo menos o rei ou seus homens não seriam capazes de nos culpar por este incidente. Donovan silenciosamente acenou com a cabeça. Ele teve os mesmos pensamentos quando leu o relatório pela primeira vez. Se o rei e seu conselho realmente planejassem se livrar de sua amante, não seriam mais capazes de fazer isso.
Mas havia outra coisa. O rei pode ser qualquer coisa, mas não tolo. Donovan murmurou secamente, se eles estivessem realmente tentando incriminar você, então eles não teriam um vampiro e um morto-vivo cuidando dos sugadores de sangue. A senhora imediatamente entendeu o que Donovan estava tentando dizer e ele estava certo. O rei provavelmente não sabia disso. O que tornou as coisas complicadas também, porque nesse caso, o vampiro e o morto-vivo responsáveis por matar os sugadores de sangue também poderiam ser uma ameaça para eles. Assim, eles precisavam cuidar rapidamente do problema imediatamente. Primeiro igual na torre de treinamento, depois isso. Tenho a sensação de que esses dois incidentes podem estar ligados. Donovan continuou com o que queria dizer, vou organizar uma equipe e caçar todos os responsáveis por isso. Faça como quiser. A senhora resmungou e caminhou em direção à saída da sala, apenas cuide disso. Eu já tenho coisas suficientes no meu prato que preciso cuidar. Eu não preciso de mais problemas. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 28, Anomalia, 2, HM. Parece que eles já os encontraram. Ashton pensou a caminho da torre de treinamento. Bem, não é como se eu tentasse esconder os corpos também. Em retrospectiva, eu deveria ter arrastado seus corpos para fora para que, quando o sol nascesse, fossem incinerados. Ashton balançou a cabeça no momento seguinte. Não havia garantia de que o sol iria incinerá-los. Nem todos os tipos de vampiros eram suscetíveis à luz do sol e todos eles reagiam à luz do sol à sua maneira. Havia um boato de que os de alto escalão não sofriam quase nenhum sintoma de estar sob a luz natural do sol. Assim, era melhor que ele não interferisse desnecessariamente com os sugadores de sangue mortos. Quem sabia o que teria acontecido? Você parece terrivelmente quieto hoje. A patroa lhe perguntou, você não está gripado ou algo assim, está? Estou bem. Ashton respondeu em seu habitual tom severo e indiferente que provocou um chute de um de seus guarda-costas. No entanto, Ashton rapidamente se esquivou do ataque e chutou a outra perna do guarda em questão, fazendo-o cair. Mantenha suas pernas para si mesmo. Ashton deu um aviso àquele homem e continuou andando atrás da senhora. A patroa olhou para ele, e Ashton pensou ter visto um sorriso em seu rosto, mas no momento seguinte ela se virou depois de baixar a guarda. Esta foi a primeira vez que ela repreendeu um de seus guardas de alguém como Ashton. Pelo menos, na frente dele. Por mais que Ashton adorasse ver isso, ele sabia que era tudo uma encenação e nada mais. Ela estava tentando agir como uma boa pessoa para conquistá-lo e ele sabia muito bem disso. Como ele sabia disso com certeza? Por causa de sua habilidade de percepção. Desde que seus outros genes subiram de nível, ele estava se sentindo diferente por dentro. Como se suas habilidades estivessem explodindo para evoluir e torná-lo mais forte. Mas algo o impedia de fazê-lo. Ele não sabia o que a bênção que ele tinha, não tinha nenhuma resposta para ele. Do jeito que as coisas estavam, sua única esperança era de alguma forma fazer com que Lúcifer o contatasse e fizesse com que ele respondesse suas perguntas. Mas não era algo que Ashton poderia ter feito por conta própria. Lúcifer já havia dito a ele, ele era o único que poderia entrar em contato com Ashton, não o contrário. Assim, sem mais nada em mente, Ashton decidiu se dedicar ao treinamento. Dessa forma, ele seria capaz de ficar forte e, esperançosamente, romper o que quer que estivesse tentando impedi-lo de ficar muito mais forte. Você ficou mais forte. A senhora o elogiou quando eles entraram na torre familiar. Deixe-me ver suas estatísticas por um momento. Ashton não disse uma palavra e simplesmente abriu seu perfil para ela ver suas estatísticas. A senhora era especialista em disfarçar seus pensamentos e emoções. No entanto, com a habilidade de percepção evoluída de Ashton, ele foi pelo menos capaz de sentir o que estava acontecendo dentro de sua cabeça. Surpreso e chocado, hein? Bem, até eu ficaria surpreso se estivesse no lugar dela. Não era todo dia que um mero lobisomem de nível 4 podia se esquivar e contra-atacar um lobisomem de nível 11. Isso também com tanta facilidade. HM. Sua agilidade e força parecem boas. Mas sua defesa deve ser igualmente boa. Especialmente considerando o que aconteceu ontem à noite. A senhora murmurou quando Ashton fechou sua guia de informações. Ontem à noite. Aconteceu alguma coisa? Ashton perguntou com a melhor voz inocente que podia. HMM. Um casal de convidados nacionais foram mortos ontem à noite em um armazém abandonado. Por acaso você não sabe nada sobre isso, não é? Como posso
Você não teve nenhuma piedade de mim no treino de ontem à noite. Eu adormeci assim que caí na cama. HM. Chega de conversa. Não vamos perder mais tempo. Parece que ela não confia em minhas palavras, afinal. A patroa não disse mais nada, mas sua vibração fez Ashton pensar que deveria ser mais cuidadoso perto dela. Ela não era nível 25 mais à toa, e isso, junto com a intuição, a tornava uma oponente perigosa. Afinal, quantas pessoas em sã consciência tentariam fazer do rei um inimigo? Do jeito que Ashton via, a amante poderia ser mais perigosa que o próprio rei do império. Embora nunca o tivesse conhecido, o fato de a amante poder repreender abertamente parecia provar que o rei não se importava com o que ela fazia ou que havia muito pouco que ele pudesse fazer sobre ela. Em ambos os casos, deveria ser o quão politicamente poderosa ela era. Depois havia o fato de que ela poderia encantar qualquer um com suas doces palavras. Essa era a sua arma mais perigosa. Ela poderia virar irmãos de sangue um contra o outro e se livrar de ambos sem sujar as mãos. Seus poderes como lobisomem e como pessoa deixaram Ashton se perguntando por que ela precisava dele em primeiro lugar. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 29. Um duelo. Final. 1. De lutar contra um ghoul para matar 5 em um piscar de olhos. Ashton cresceu muito. Fazia um mês desde que os sugadores de sangue foram encontrados mortos e muitas coisas aconteceram desde então. O rei enviou alguns de seus homens mais capazes para encontrar o culpado por trás desse ataque, mas era tarde demais. Levaram uma semana para chegar lá por causa das diferenças entre as ideologias de vampiros e lobisomens. Os vampiros queriam investigar este incidente por conta própria, mas por alguma razão, o rei foi inflexível em não permitir que isso acontecesse. Talvez ele estivesse preocupado que eles pudessem ser mortos também. Mas no final, ele permitiu que alguns vampiros acompanhassem os lobisomens para investigar a cena. No entanto, como já havia passado uma semana, quando chegaram lá, nenhuma evidência foi deixada para trás. Apenas uma semana foi suficiente para a natureza cobrir os rastros de Ashton. Os investigadores tiveram que sair de mãos vazias. No entanto, uma caçada foi organizada para encontrar e matar os culpados dos ataques. Mas nunca encontraram ninguém. Depois de mais uma semana de vigilância constante, a equipe foi embora. Assim que eles saíram, os ataques começaram mais uma vez. No entanto, na semana passada, eles pararam tão abruptamente quanto começaram. Tudo o que os lobisomens sabiam era que às vezes eram os mortos-vivos que atacavam os lobisomens e às vezes era o vampiro suspeito. Exceto que nada se sabia sobre eles. Mesmo os sistemas de vigilância não eram bons o suficiente para pegá-los, pois parecia que eles conheciam todos os pontos cegos das câmeras e da empresa de patrulha e tiravam vantagem disso sem esforço. A senhora pensou que alguém de seu conselho estava ajudando esses bastardos e interrogou todos eles. Ela suspeitava de alguns deles e ordenou que fossem mantidos em prisão domiciliar. Surpreendentemente, os ataques pararam no mesmo dia. Assim, ela sabia que havia um traidor entre eles. Quando na realidade, Ashton parou de atacar os lobisomens porque a data de sua partida para a academia estava se aproximando. Se os ataques parassem abruptamente após sua partida, todos saberiam que era ele o tempo todo e esse cenário não seria bonito. Quanto aos seus níveis, bem, ele estava indo muito bem. Seus genes de lobisomem estavam no nível 9, os de vampiro estavam no nível 7 e, finalmente, os mortos-vivos estavam no nível 5. Ele também ficou mais proficiente em usar duas habilidades diferentes de genes diferentes ao mesmo tempo, fazendo com que suas habilidades existentes evoluam para algo novo. Quanto a Lucifer, Ashton nunca tinha ouvido falar dele desde o dia em que acordou como um lobo zombie. Ele queria fazer muitas perguntas a Lucifer sobre seu potencial como uma nova espécie e seus poderes. No entanto, parecia que ele tinha que fazer tudo sozinho. O sistema o ajudava de vez em quando, mas apenas em situações de risco de vida ou quando ele estava prestes a fazer algo incrivelmente estúpido. Quanto ao relacionamento entre a senhora e ele, bem, nada mudou muito, se é que mudou. Ashton ainda a odiava mais do que tudo e seu objetivo permaneceu o mesmo. Ele queria matá-la da maneira mais horrível possível. Mas a senhora parecia não compartilhar mais as opiniões que tinha para ele. Ashton era precioso para ela, mas não como um peão. Ela o tinha visto crescer a uma velocidade que nunca havia testemunhado antes e, assim, formou um canto suave em seu coração para ele. Quanto a Donovan, quanto mais perto Ashton e a amante se aproximavam, mais frustrado ele ficava.
Para ele, parecia que Ashton estava tentando substituí-lo como primeiro companheiro da senhora. Nessa mentalidade, ele continuou dando treinamento de combate a Ashton que era muito pior do que qualquer um no nível de Ashton poderia ter lhe dado. No entanto, o Zampireof acertou todos esses testes que, por sua vez, fizeram a senhora reconhecê-lo ainda mais. Os dois logo passaram cada vez mais tempo, juntos nos aposentos da senhora e Donovan pensou que estavam fazendo o que a senhora e ele faziam sempre que estavam sozinhos em seu quarto. Mas estava longe da verdade. A mestra estava apenas ensinando a ele sobre algumas coisas importantes que Ashton deveria saber antes de entrar na academia. No entanto, não era como se a patroa não tivesse tentado puxar o menino. Na verdade, ela tentou quase todas as noites no último mês, mas Ashton não a entreteve nem um pouco. Para começar, não era sua idade para se ocupar com essas coisas e, em segundo lugar, ele sabia o que teria acontecido se acabasse fazendo ação com a amante. Assim como os vampiros, os lobisomens também tinham companheiros. Enquanto em vampiros, a maioria deles só poderia ter um companheiro para a totalidade de suas vidas, não era verdade para os lobisomens. Os lobisomens podiam ter quantos companheiros quisessem. Havia outra maneira pela qual os companheiros vampiros e lobisomens diferiam um do outro. Enquanto em vampiros, se um dos companheiros morresse, o outro morreria também, não era o mesmo para os lobisomens. Em vez disso, no caso dos lobisomens, os companheiros não seriam capazes de esconder suas emoções um do outro. Assim, expondo-os aos sentimentos e segredos uns dos outros. Esse vínculo foi a razão pela qual Donovan parecia agitado para deixar a senhora sozinha com Ashton, pois ele podia sentir o que a senhora sentia por ele. De qualquer forma, os ensinamentos de Ashton terminaram quando ele estava a alguns dias de deixar Madame Creek se dirigir para a capital do conhecimento do reino onde a academia estava localizada. A patroa queria que ele descansasse direito, mas isso não ia acontecer tão cedo. Quando Donovan deteve no quarto da amante, todos ao seu redor podiam sentir a tensão entre os dois. Ashton odiava Donovan pela forma como o havia tratado e pelo fato de ser um aliado próximo da amante. Enquanto Donovan odiava Ashton por causa de seus problemas de ciúme. Estou aqui para desafiá-lo, Donovan começou a falar, mas foi interrompido por Ashton. Não estou interessado, respondeu Ashton e continuou andando. Isso enfureceu Donovan sem fim e ele atacou Ashton. Quando ele estava prestes a mergulhar seu florete nas costas de Ashton, mas ele se abaixou e firmou o pé no queixo de Donovan, derrubando-o. A coisa mais foda, no entanto, foi que Ashton fez tudo isso com as mãos enfiadas nos bolsos e sem uma arma. Ashton lentamente se virou para enfrentar o lobisomem que ele queria matar tanto quanto a amante. Mas agora não era o momento para fazer isso. Precisava ganhar mais força. Essa foi a razão pela qual ele concordou em frequentar a academia em primeiro lugar. Você ousa me tocar com os pés? Donovan gritou de raiva quando uma gota de sangue escorreu do lado de sua boca. Peço desculpas. Achei que você gostasse de ficar sob os pés de alguém o tempo todo. Ashton respondeu com um sorriso no rosto antes de entrar em sua posição de batalha. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 30, um duelo final, 2. No entanto, antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa, as portas que levavam aos aposentos da senhora foram escancaradas e de dentro veio um grito insinuante. O suficiente. A amante estava entre Ashton e Donovan e não parecia estar satisfeita com a situação que estava testemunhando na frente dela. Donovan tinha sua espada desenhada contra Ashton, que havia transformado suas mãos em garras de lobisomem. Se ela estivesse atrasada por um momento, os dois poderiam ter arrancado a garganta um do outro. Ela usou seu comando sobre os lobisomens para fazer os dois se ajoelharem diante dela. Era uma das habilidades mais importantes para um lobisomem controlar seus subordinados. Somente aqueles que possuíam a força de ser o alfa poderiam usar essa habilidade e, por sua vez, poderiam usá-la para manter aqueles abaixo deles sob controle. Mas mesmo com essa habilidade, o alfa não pode forçar alguém a fazer algo que foi completamente contra sua vontade. Foi parcialmente a razão pela qual a amante não usou a habilidade de forçar Ashton a dormir com ela. Quando ela deu a ordem, Donovan não teve escolha a não ser obedecer aos desejos de sua amante. Ela queria que eles se afastassem, então ele tinha que fazer isso. Naquele momento, lutar contra Ashton não valia a pena ofendê-la. Quanto a Ashton, bem, ele não precisava tolerar isso, pois não era um simples lobisomem que a senhora pudesse controlar.
Ele tinha os genes de um vampiro e de um zumbi para resistir ao desejo de ceder aos seus comandos. No entanto, o sistema enviou-lhe uma notificação para informá-lo sobre o que a amante queria que ele fizesse. Não seria sábio ignorar o comando dela agora. Ashton pensou consigo mesmo e relutantemente se ajoelhou. Ele tinha que manter um perfil baixo. Ele estava se aproximando de seus objetivos e, portanto, não queria estragar tudo agora. De qualquer forma, uma vez que ele estivesse fora de Madden Creek, ele não iria se encontrar com a maioria deles. Nem todos pelo menos. No entanto, mesmo que os dois estivessem de joelhos, eles ainda estavam envolvidos em uma batalha. Os olhos de Donovan estavam cheios de raiva enquanto ele limpava o sangue que escorria de sua boca. O chute que Ashton deu em seu queixo não foi forte o suficiente para fazê-lo sangrar. Mas já que ele estava no meio da conversa quando Ashton o chutou, sua língua estava entre suas mandíbulas. Assim, quando Ashton o chutou, Donovan acabou mordendo a própria língua. Como resultado, o sangue correu para fora de sua boca. Mas para todos os outros, parecia que o chute de Ashton era forte o suficiente para fazer o segundo lobisomem mais forte de Madden Creek sangrar. Nesse meio tempo, a senhora foi até Donovan para checá-lo. Quando ela fez isso, Ashton viu um olhar presunçoso no rosto de Donovan como se ele tivesse ganhado um prêmio ou algo assim. Ashton apenas balançou a cabeça em decepção. Ele deveria ser o macho mais forte aqui, mas olhe para ele, se comportar como um cachorrinho perdido assim que a dona o tocou. Suspiro só de olhar para eles me dá vontade de vomitar. No entanto, Donovan não foi o único a receber a atenção da patroa. Assim que ela terminou de checá-lo, ela caminhou em direção a Ashton e se agachou ao seu nível. Ela estava prestes a tomar o rosto dele nas palmas das mãos quando Ashton virou o rosto para o lado. Ele estava menos interessado no que a senhora queria fazer com ele. Ele não estava ferido, então não havia nada que a patroa precisasse verificar. Mas parecia que as ações de Ashton tinham irritado a amante porque no momento seguinte, para a surpresa de Donovan, a amante deu um tapa forte no rosto de Ashton. Não era a primeira vez que a senhora o castigava. Mas não era tão pior quanto as coisas pelas quais Ashton foi forçado a sofrer. Donovan estava morrendo de vontade de ver a expressão no rosto de Ashton depois disso. No entanto, ele não esperava vê-lo sorrindo. Também não era um sorriso normal, mas um que só psicopatas poderiam ter. A expressão durou apenas um segundo no rosto de Ashton e no momento seguinte seu rosto ficou inexpressivo. Ninguém além de Donovan tinha visto Ashton fazer a cara. Ashton manteve o rosto na posição em que ficou depois de levar um tapa quando a senhora se levantou. Em sua mente, havia um contador acontecendo. Um contador que registrava tudo que esses bastardos tinham feito com ele. Ele precisava se lembrar de tudo, caso contrário, como diabos ele seria capaz de puni-los de acordo? Para cada vez que algum lobisomem o machucava, o contador subia em cada chute, soco e chicote. Tudo era contabilizado e seria generosamente devolvido a eles quando chegasse a hora certa. Se vocês dois quiserem duelar, você tem que fazer isso direito. A amante criticou os dois. Não somos um bando de hooligans que fariam coisas no calor do momento. Se você quer um duelo, você conseguiu. Amanhã de manhã, às 8 horas. Ambos terão um duelo. Até lá, guardem suas diferenças para vocês. Está entendido? Tanto Ashton quanto Donovan acenaram com a cabeça e a senhora voltou para dentro de seu quarto deixando-os sozinhos. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.